Queria que a igreja abrisse a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vamos ler do versículo 10 ao 17. Amém? Terceiro Evangelho, Lucas, capítulo 13. Aleluia, Senhor. Os irmãos já acharam? Amém? Vamos ler. Vou ficar em pé só mais uma vez. O crente gosta muito de trabalhar as pernas. É um senta, levanta, é um senta, levanta. Só para fazer a leitura da palavra, vamos ficar em pé. Amém? Lucas capítulo 13, versículo 10 diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aleluia. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Nós glorificamos o Teu santo nome por essa imensa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo um pouco de Ti. Agora eu peço, Senhor, manda os Teus anjos guardando a cada um, guardando a todos nós, trazendo, Senhor, uma proteção, um ciclo de proteção sobre essa casa de oração, sobre as nossas famílias, sobre os nossos parentes. Guarda também, Senhor, as nossas mentes, assim como nós lemos no início desse culto, colocando o capacete da salvação em nossas mentes, para que nós possamos entender e absorver tudo que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, assim nós entregamos agora este momento em Tuas mãos. Amém. Podem sentar-se. Aleluia. Essa é uma passagem até bem conhecida, uma das grandes curas que o Senhor fez enquanto Ele ainda estava aqui na terra, no seu ministério terreno. Aqui a gente vê o relato de uma mulher, que ela tinha uma doença há 18 anos. Só que tem uma coisa nela diferente, ela não era uma pessoa qualquer, ela não era uma incrédula, ela não era uma pessoa de má índole, ela não era uma pessoa má. Ela era uma pessoa até piedosa. Por quê? Ela era fiel aos costumes da sua religião. Onde ela estava? Na sinagoga naquele dia. Ela não estava andando nas casas das vizinhas. Ela não estava jogando papo fora. Ela não estava sentada na calçada dela. Ela estava na sinagoga. Ela estava aprendendo a palavra. Ela estava assim também, cantando os louvores, participando do momento de adoração ao Senhor, assim como nós estamos hoje aqui. Nós estamos aqui aprendendo, adorando ao Senhor, orando, tirando um pouco do nosso tempo para celebrar ao Senhor. Então ela fazia isso religiosamente. Ela frequentava os cultos, cantava todos os hinos, os louvores, ela ouvia as pregações e ao final o que ela fazia? Ela voltava para sua casa até o próximo sábado. Porque os judeus, o dia que eles separam para adorar o Senhor é no sábado. Amém? Então, assim como nós mesmos fazemos hoje, ela fazia. Ela tinha esses costumes. Mas ela tinha uma coisa nela. O que ela carregava? Uma doença na vida dela. Há 1 ano, 2 anos, não.
ela tinha 18 anos, ela tinha uma doença na sua coluna. E a palavra de Deus ela é até mais clara, que não era uma doença qualquer, era uma doença trazida por um espírito maligno. Isso quer dizer que só existem doenças causadas por espíritos malignos? Não. Nós temos doenças também que elas vêm do pecado original. Quando Adão pecou, Adão e Eva eles pecaram, eles trouxeram essa maldição para a humanidade de que nós carregaríamos doenças em nossos corpos, trazidos por Satanás ou apenas levados pelo tempo mesmo, pelo desgaste dos ossos, às vezes da nossa vida mal vivida, dos nossos maus costumes. Mas nesse caso, era uma doença de origem espiritual. Mas era uma doença de origem espiritual em quem? Em uma pessoa que fazia tudo certinho em sua vida. Ela não era uma descrente, ela era uma crente. Ela era fervorosa. E essa doença ela fazia pior na vida dela. Não era apenas uma dor de cabeça. Não era uma coisa que ela podia esconder. Ela vivia encurvada. Ela vivia encurvada, era como se tivesse um anzol preso na coluna dela. Ela não conseguia manter a sua postura. Ela vivia assim. Já tentou ficar assim por um minuto? Não. Eu não tentei nem quero. Deve ser horrível. Deve ser insuportável. Imagina 18 anos essa mulher vivendo assim. Quem sabe essa mulher, ela já não estava acostumada com essa postura na vida dela. Ela já tinha acostumado em andar daquela forma, em viver daquele jeito. Em viver encurvada, em viver com a coluna, com uma limitação nos seus movimentos. E uma coisa muito ruim que acontecia com ela, imaginem só, quem anda encurvado olha para onde? Olha para frente? Não, só consegue olhar para o chão e pior, para trás. Então ela era uma mulher que já estava acostumada a não olhar mais para frente. Há 18 anos ela não conseguia ver o que vinha à sua frente. Para ir à feira, para fazer as coisas na sua casa, para fazer as coisas para o seu marido, para os seus filhos, ela tinha que olhar para o chão ou para trás. Esse demônio ele não apenas atacou no seu físico, mas ele também conseguiu derrubar a alma dela. Porque ele limitou o que ela poderia fazer. Ela não conseguia mais ter uma visão do futuro. A Bíblia não fala que nós temos que ter visão de águia. Amém? Mas ela tinha uma visão de galinha. O que a galinha vê? Aqui. Ela olha para baixo. Ela só bica o que está aqui embaixo. A águia nas maiores alturas ela consegue alcançar a sua presa. E consegue pegar. Mas a galinha não. Era essa a visão que ela tinha. Então o demônio que estava alojado na coluna dela, minou a sua estrutura física e a sua estrutura espiritual também. Então as coisas que ela viam, que ela conseguia ver, eram os defeitos que tinham no seu caminho. Ela devia saber decorado todos os buracos que tinham na rua. Quem dirige já conhece os buracos da sua rua, né? Eu conheço os buracos da minha, e às vezes aparecem alguns novos, porque a gente ainda olha para frente, mas ela não. Quando aparecia um buraquinho novo, olha, isso é novo, ele não tinha aqui. Quando ela andava, ela via assim, rapaz, essa daqui é a Mariazinha, que eu conheço essa sandália. Ela via a sandália da Mariazinha, ela sabia até quem tinha unha encravada, porque era a única coisa que ela conseguia ver, o chão ou atrás. Então ela tinha um campo de visão limitado por essa doença. Era uma pessoa que foi tirada a sua visão e a sua perspectiva de futuro. Só que um dia, num belo sábado, essa mulher acordou. Ela falou: hoje é dia de ir à casa do Senhor.
Hoje eu vou à sinagoga, eu vou sentar no meu lugarzinho, eu vou cantar alguns louvores de exaltação ao Senhor, vou ver quem vai ensinar a palavra lá hoje, eu vou ouvir a palavra, lembrar do meu Deus e vou voltar para minha casa. Naquele dia ela foi. E como era a estrutura das sinagogas para as pessoas irem? Era dividida em 4 alas, mais ou menos. Assim, tinha a ala dos estrangeiros, que era onde os estrangeiros podiam ir até um certo lugar. A segunda ala que ela ia entrar era a ala das mulheres, que era onde ela iria ficar. A terceira ala era a ala dos homens, onde os homens, os varões, sentavam lá, à frente das mulheres e à frente dos estrangeiros. E lá na frente ficava a ala dos líderes eclesiásticos, dos rabinos, dos mestres da lei, que é onde Jesus estava. Então, entre aquela mulher e Jesus, tinham os homens, tinham os líderes eclesiásticos, e lá à frente estava Jesus ensinando a palavra. Então, nesse dia, quando ela estava lá ouvindo a palavra, se nós vemos aqui no versículo 12, essa mulher ela foi notada por Jesus. Porque o versículo 12 ele diz assim: vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, em mais um dia normal, durante mais um culto normal, essa mulher ela foi notada por alguém diferente. Ela foi notada pelo próprio Cristo, por aquele que morreria na cruz do Calvário por ela, por aquele que morreu na cruz por nós, que mesmo sendo santo, não tendo pecado, se fez maldito numa cruz por nossa causa, para que nós pudéssemos ser salvos. E por ela, ele faria isso. E nesse dia, ele transformou a vida dessa mulher. Então ela ouviu a voz daquele que seria o restaurador do seu futuro. De uma pessoa que vivia encurvada, olhando para baixo, para alguém que poderia assumir uma postura de vencedora. Uma nova postura. Só que quando Jesus a chamou, ela tinha que fazer mais algumas coisas. Onde ela estava? Na ala das mulheres. Então foi necessário que ela transpusesse esses degraus. Ela já tinha passado pela ala dos estrangeiros, que, é onde ela, que era após onde ela estava. E lá na ala das mulheres, pior, ela não estava olhando para frente de braços cruzados, prestando atenção na pregação. Ela estava sentada, encurvada e olhando para baixo. Quando Jesus disse, ei mulher, ela estava bem assim, olhando para baixo. Ele falou, ei mulher, alguém tinha que ter cutucado ela, digo, ei, é contigo. Ei, é contigo. E ela estava no meio de quê? Das mulheres, né? A mulher nem ia perder a oportunidade de falar, desculpa, tá? Mas ela estava lá. Cutucaram ela e disseram, ele está te chamando. Ela falou, quem? Ele, Jesus. Imagina só, alguém há 18 anos, que tinha toda a sua autoestima rebaixada por uma enfermidade e por uma opressão maligna. Mesmo sendo justa e piedosa, ela teve que se levantar e transpor a ala dos homens, que era uma coisa que não era costume deles fazerem. Não é que a Bíblia, que a palavra não permitia ela fazer isso, porque essa foi uma separação feita pelas pessoas, pela religião. Então ela teve que transpor os costumes da religião, passar pela ala dos homens e passar pela ala dos líderes eclesiásticos para se encontrar com Jesus. Às vezes nas nossas vidas nós temos que fazer isso, transpor os limites, transpor os costumes impostos pelos homens para nós nos encontrarmos com Cristo. O Senhor, Ele não está de mãos atadas, Ele nos nota, e Ele diz, vem.
E o que nós precisamos fazer é nos levantarmos dos nossos lugares, vencermos as nossas dificuldades físicas e espirituais e irmos ao encontro dele. E o que aconteceu quando ela chegou lá? Ela teve a oportunidade de ter a sua vida restaurada. Ela tinha ouvido a voz do seu restaurador, mas depois que ele falou com ela, ela conseguiu ver o rosto de Cristo. Ela viu o rosto de Cristo. Um rosto maravilhoso, que eu acredito que estava com um sorriso de uma orelha até outra. E a Bíblia diz que ele se alegra com a salvação do pecador. E naquela hora, ele viu o que ela precisava. Ele viu o que ela estava necessitando e ele entregou na vida dela o que ela precisava. Ele fez tudo o que era necessário. Assim também é conosco. Ele não está de mãos atadas. Ele não está de olhos fechados. Ele está nos vendo. E assim Ele também nos chama. Ele nos chama para sentir a sua glória em nossas vidas. Aleluia. Só que com essa mulher, nós aprendemos também algumas coisas. E às vezes, nós vivemos encurvados e presos e corcundas por situações ruins que aconteceram em nossas vidas. Quantos traumas de infância já não nos fizeram regredir no lugar de progredir? Quantas vezes na escola, em casa mesmo, você já não ouviu, você não é um nada. Você não consegue fazer. Você não serve para isso. Tu só vai servir para ser aquilo de ruim. Quantas vezes algumas moças já não ouviram assim, você só vai servir para ser mulher da vida. Um homem, você vai ser um imprestável. Vai ser ruim que nem teu pai. Vai ser ruim que nem tua mãe. Ah não, a nossa família é toda assim de bêbado. Tu também vai ser mais um. Quantos traumas e palavras de maldição nós não recebemos em nossa infância e nós nos prendemos a ele. Essas palavras, elas não são lançadas pelo diabo, mas não são para ser agarradas por nós. Nós não fomos chamados para cativeiro, nós somos chamados para liberdade. Maus tratos, abusos familiares. Quantas pessoas já não foram abusadas? Eu não estou tirando o mérito de que um abuso causa trauma, causa coisas muito ruins nas vidas das pessoas. Sim, eles causam, eles são passíveis e são merecedores de tratamento, de libertação. Mas nós não podemos fazer com que aquilo seja o centro do nosso mundo. Um trauma causado por alguém que foi enviado por Satanás, por um enviado de Satanás, ele não tem que ser aquilo que vai me aprisionar e vai encurvar a minha coluna. Rejeições também, são coisas que muitas pessoas se prendem. O Senhor, Ele tem nos dado um livramento muito grande. As pessoas que são assim, que se prendem a esses traumas e se encurvam, nós podemos comparar com o corvo que Noé soltou lá da arca. Lá em Gênesis 8, conta a história do corvo que Noé soltou. Quando as águas do dilúvio baixaram, o primeiro animal que Noé soltou para ver se as águas, se já tinha terra seca, foi um corvo. Esse corvo, o problema do corvo é que ele gosta de podridão. Ele gosta de se alimentar de carniça também. Então, quando Noé soltou, o que ele achou na terra? Podridão, corpos, cadáveres. E ele olhou e falou: oba, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aqui que eu vou me esbaldar. Então, quando nós nos prendemos a esses traumas, essas maldições em nossas vidas, nós podemos nos comparar a esse corvo, que quando vê a podridão, no lugar de se afastar, agarra, se esbalda e fica e não volta para a segurança da arca. A arca era para a salvação.
o corvo não voltou, ele ficou lá. Então, assim como esse corvo fez, tem pessoas que buscam a podridão, a dor, e só lembram do mal que lhe causaram. E esse mal, ele nos causa dor, mas eu não tenho que ficar nutrindo ele. As pessoas, elas olham para baixo e para trás. Elas só conhecem os buracos do caminho e as pedras como aquela mulher conhecia. Elas não têm a capacidade de olhar para frente, porque elas não buscam isso, principalmente porque elas gostam de ficar assim. Tem gente que gosta de viver no meio da podridão, no meio se lamentando por coisas ruins que aconteceram em suas vidas. Mas nós temos um libertador que pode mudar a nossa história. Aleluia. Nós não temos que pensar assim, que nós não temos um passado, nós temos uma história. Nós temos uma história. E o que histórias têm? Personagens, cenários, elas têm situações e condições que acontecem. Só que os cenários, os personagens, eles vêm e vão, mas nós ficamos. Nós vivemos aqui. Então, nós não temos que nos prender a passado, mas nós temos que escrever a nossa história. Nós temos uma nova história à nossa frente que nós podemos fazer. Nós podemos concluir e fazer com que ela seja uma história guiada pelo Espírito Santo. Um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia em relação a isso é o próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo é citado na primeira vez na Bíblia, qual é a situação que ele está vivendo? Ele está vivendo o assassinato de Estevão. Ele não está no momento lá na sinagoga, ouvindo a palavra, então espalhando o evangelho. Ele está envolvido em um assassinato. A primeira citação que nós temos de Paulo é em um assassinato. Mas depois disso, com a transformação que o Senhor causou na vida dele, com a ação do Espírito Santo sobre ele, o que ele se tornou? O maior apóstolo de Cristo. O escritor da maioria dos livros do Novo Testamento. Aquele que deu a base para a nossa teologia. Para que nós pudéssemos hoje interpretar e entender. Aquele que falou mais sobre amor, falou sobre os dons espirituais. Foi o primeiro a escrever sobre o que aconteceria no porvir depois de Cristo. Ele disse, por revelação do próprio Senhor. Então ele conseguiu mudar a história dele, porque lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, fala assim: mas uma coisa eu faço, quem falou isso foi Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos que andar seguindo para o alvo, olhando para o alto, olhando para Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 e 2, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não que são aqui da terra. Para que nós possamos ser libertos dessa carga, dessa doença, desse demônio, desse espírito maligno que encurva, que limita a nossa visão, nós temos que mudar o nosso foco, sair de baixo e olhar para cima, seguir a Cristo, olhar para Cristo e desejar as coisas que Ele tem para nós. Se Deus Ele nos trouxe do passado até aqui, é porque aqui Ele tem muito mais, nesse tempo para nós. Nesse tempo Ele tem muitas mais coisas para nós. Muitas pessoas podem até ter nos tratado mal, mas eles estão lá no passado. Já passaram, já ficaram. É a mesma coisa que guardar mágoa. Se você pensa que a mágoa vai machucar aquele que te magoou, não. Quem te magoou nem lembra. Você que se amargura. Nós precisamos vencer a nossa tendência de olharmos o que é pior.
E isso pode estar até gravado no DNA do ser humano, que nós temos a tendência de olhar para o pior. Mas no sangue de Cristo, Ele tem poder para nos curar dessa degeneração pecaminosa, para nos transformar. Nós temos mais uma coisa para falar. Satanás, ele pode até usar alguns líderes para nos entristecer, como ele usou lá o chefe da sinagoga, o príncipe da sinagoga. Por que vocês vêm para cá para serem curados no sábado? Sábado não é dia de ser curado, não. Venha no outro dia. Ele pode até tentar usar alguns líderes da nossa igreja. Aqui, os teus pais, o teu cônjuge, uma autoridade, o teu melhor amigo. Ele pode tentar te afastar do Senhor, mas a cruz de Cristo, ela está aqui para nos libertar desse espírito que nos faz olhar para baixo e para trás. A cruz de Cristo, ela está aqui para nos trazer a liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Fique em pé. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que rejeitar todas as prisões que nos detêm. Nós temos que levantar-nos dos nossos lugares, caminhar até Cristo, rompendo as barreiras, vivendo uma nova vida que somente Ele tem para te dar. Nesse momento, eu quero que você entregue na cruz de Cristo aquilo que ainda te aprisiona, ainda te coloca para baixo, que limita a tua visão e o teu movimento, aquilo que não te faz olhar para frente, não pensar nas coisas do alto. Vamos fazer essa oração de entrega ao Senhor. Deus eterno, a tua igreja, ela está aqui reunida, ela está reunida como um só corpo e um só povo. Nós reconhecemos que somos limitados, nós reconhecemos, Senhor, que nós temos uma visão limitada. Nós reconhecemos, Senhor, que ainda existem prisões que nos aprisionam, prisões que não nos deixam alcançar a plenitude que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas agora, nesse momento, nós entregamos na tua cruz, nós entregamos a ti, Senhor, tudo isso que faz nós olharmos para baixo, que nos limita e nos afasta de ti, Senhor. Então, Senhor, vem tomando em tuas mãos as dores e as limitações de cada um aqui, Senhor. E assim, Senhor, nós podemos glorificar o teu santo nome. Aleluia, 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 Senhor. Nós somos chamados para a liberdade, e livres em ti nós estamos. Glória ao Senhor. Exalte o nome do nosso Deus.